Oi pessoal, o vídeo que você vai ver agora é uma entrevista que eu tive com a Fernanda da página Escritores em Cena. Segue lá no Spotify, procura lá Escritores em Cena, a gente também já deu uma entrevista pra ela lá, tem vídeo aqui no canal e no Instagram também. Segue a gente no Instagram, segue a página lá Escritores em Cena, beleza? Bora pro vídeo. Não esquece de clicar nos links que estão aqui embaixo, tem bastante promoção, tem muitos livros que estão saindo de lançamento e a gente já tá com ele com desconto aqui. Então não perde, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Corre lá e clica que tem promoção relâmpago lá pra você, beleza? É nóis, galera! Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa penúltima live do dia. Nossa live com o tema de janeiro, que é literatura em transformação. O que os escritores estão preparando para o ano de 2025 e como eles estão moldando. Nosso convidado de hoje é o escritor Gabriel Marbuch. Só vou esperar ele entrar e a gente inicia. Só alguns minutinhos. Quem quiser interagir com o autor pode enviar perguntas aqui mesmo no nosso chat ou na caixinha de perguntas, que no decorrer da live eu vou abrindo para ele. Só vou esperar alguns minutinhos o autor entrar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, Fernanda? Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tô vendo sim. Aqui Tá nesse me ouvindo bem aí? horário, tô sim. Eu faço essa pergunta aqui nesse horário, às vezes eu não consigo ver o autor ou o autor não consegue me ver. Seja muito Bom, bem-vindo, se o áudio Gabriel. ficar um pouco ruim, é que começou a chover aqui, então pode ser que saia um barulho de chuva aí. Sem problema. Seja muito bem-vindo, sua primeira vez em live aqui com a gente. Vamos conversar Sim, um muito pouquinho sobre, obrigado. sobre a literatura em transformação que vocês estão preparando para esse ano de 2025. E quem quiser interagir com a gente, pode ir mandando aqui as perguntas que eu vou abrindo para o autor. E antes da gente iniciar, Gabriel, você poderia se apresentar para quem ainda não te conhece, contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória literária? Sim, claro. Bom, fico feliz de estar aqui, né, pela primeira vez. Eu acredito que algumas pessoas que vão aparecer aqui devem ter ouvido a nossa conversa lá no podcast, né? E Sim. talvez conheçam um pouco, mas obviamente eu vou falar aqui da minha trajetória, né? Eu comecei como autor, escritor e autor ano passado, né, 2024. Porém, minha história de escrever, ela vem há muito tempo, né? Aos 12, 13 anos eu comecei a escrever. Porém, eu não sabia que eu ia virar um autor, um escritor, algo do tipo, né? Para mim, que teria que fazer academia de letras, fazer doutorado, mestrado, todas essas coisas aí, né? Que a gente aprendia na escola. Sim. Então, eu sempre escrevia e tal, e nunca dei tanta importância na minha escrita, porque eu achei que ela nunca poderia chegar a lugar nenhum, por achar que precisaria disso, né? De ter que ter toda essa bagagem acadêmica para poder chegar a publicar um livro. E em 2024, né, eu comecei e falei, cara, mas eu tenho uma história tão legal aqui, eu acho que as pessoas poderiam conhecer. E eu vi outros escritores independentes, comecei a estudar mais sobre isso, sobre como eu poderia publicar minha história, como eu poderia colocar esse material, né, para que as pessoas também conhecessem, independente se eu vou ficar famoso, se eu vou ficar conhecido, se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não, é mais por colocar isso, né, em pauta para as outras pessoas também conhecer. E aí foi onde eu entrei nessa lida aí de autores, né, também. E não é uma coisa tão fácil, né? É uma coisa que a gente tem que estar ali diariamente, trabalhando, estudando, aprendendo coisa nova o tempo todo, para a gente poder se manter aí. Exatamente. Nossa, eu me identifiquei muito com você. Eu também, eu virei, assim, escritora tarde. Foi, assim, na metade da minha faculdade. Eu achava muito difícil, né, se tornar escritora. Eu falava, mas eu não consigo escrever uma história, né? Até que eu tinha uma amizade, né, com uma pessoa que é escritora também, que é escritora até hoje. E eu falei, se ela pode, por que eu não posso, né? Eu vou tentar arriscar, e foi aí que eu comecei, né? Tudo a gente tem um começo, eu falo que tem escritores que descobrem, assim, muito cedo, né? Tem escritores que eu converso que logo na infância, né, já começam a escrever, mas no meu caso também foi um pouquinho tarde. Então, eu fico triste porque eu acredito que existe muitas outras pessoas que também ou foi, né, uma autodescoberta tarde, ou talvez até hoje nem descobriu. Talvez até hoje tenha esse potencial, tenha essa ideia, né, tudo dentro de si,
e não coloca para fora por também achar que não é capaz, de que é muito difícil, de que é impossível, de que precisa ter um contrato gigante com a editora, de que precisa ser formado, né, ter essa bagagem acadêmica e tal. Eu acredito que tem muitas pessoas, tem muitas histórias que talvez não cheguem até a gente, ou elas nunca viram um livro por causa disso. Isso é verdade, eu também concordo. E na sua opinião, como que as mudanças recentes têm impactado o modo como as histórias são criadas e também como elas são consumidas pelos leitores? Então, infelizmente, pelo menos as leituras nacionais que eu tenho acompanhado, elas não têm mudado tanto. Dá para ver que se você comparar com uma leitura dos anos 90, com dos anos 2000, elas não têm muita diferença e até hoje elas não têm tanta diferença. Eu achava que poderia ter mais, né? Uhum. Eu vejo livros de fora que elas têm uma mudança muito maior, né? Dá para ver que tem uma resistência, eu não sei da onde, nem porquê, não tem como eu citar aqui, mas as pessoas querem travar nos clássicos e coisas mais ligadas à academia mesmo, né? Eu acho que por isso que ainda traz isso. Acho que por isso que a gente também, né, foi descobrir isso tarde, porque ainda existe essa versão de que a gente precisa ter essa forma acadêmica, essa leitura formal daquele diálogo ali e tal, sendo que a gente pode ter uma leitura mais leve também, né? Eu não estou Sim. falando para desmerecer nem para tirar isso, só estou falando para deixar o outro lado aparecer, né? O outro lado florescer também quanto à leitura clássica, quanto a essas leituras acadêmicas, quanto a esses livros que, né? Porque eu vejo hoje, eu tenho uma filha de 12 anos, e na parte de literatura, ela aprende praticamente as mesmas coisas que eu aprendi lá há 30 anos atrás. Então eu vejo que a mudança ainda está muito lenta. Eu queria até que tivesse um pouco mais para frente. E as coisas que ela me conta, né? Às vezes eu pergunto para ela e tal, é coisas que eu também vi quando eu estava estudando na mesma idade que ela. Sim, eu também acho. Os clássicos, hoje em dia eu consigo ler normalmente, né? Mas lá atrás, eu acho, na minha opinião até hoje, não é uma boa porta de entrada para literatura, né? Porque eu tinha muito esse trauma na escola. Eu preciso ler clássico, eu preciso ter um diálogo mais formal, né? E Uhum. tudo isso é muito difícil quando você está entrando, né? Que você está tendo o primeiro contato. Então, eu também acho que a literatura ela poderia ser mais simplificada, né? Ser mais fluida. Hoje em dia a gente tem vários textos mais fluidos, né? Mas é muito difícil a gente encontrar tudo isso. Gabriel, vou te pedir um minutinho, só que meu cachorro pegou coisa aqui no deve, eu só vou tirar rapidinho e já volto. Sim, tranquilo. Bom, a galera tá entrando aí, compartilhar com o pessoal aqui. É isso aí, galera. Se vocês tiverem dúvida, manda aí também. A gente vai respondendo. Manda para o pessoal aqui também entrar na live. Voltamos. Opa. Mandaram aqui. Teve histórias boas escritas no passado, mas já também histórias muito boas escritas. Hoje que devem ser mais valorizadas. Eu também concordo. Tem muitas histórias que hoje, né, a gente não valoriza tanto. Hoje a gente tem uma gama muito grande de escritores, né? A gente deveria valorizar muito mais. Sim, exatamente. Até porque os clássicos, né? Eles tiveram essa importância lá na época deles. Por isso que eles estão sempre sendo lidos, estão sempre sendo falados. E qual que vai ser os clássicos referente à nossa época? Entende? Eu Sim. vejo leituras ali dos anos 80, dos anos 70, dos anos 50, e as leituras dos anos 90. Quem que vai ser os clássicos dos anos 90? Quem que vai ser os clássicos dos começo dos anos 2000? Quem que vai ser o clássico agora, depois né, 2020? Se a gente não valorizar agora, nada de agora vai virar clássico lá na frente. A gente vai ter um leque de espaço, né? Desnecessário, porque tem muitos autores competentes, tem muitas leituras legais. E como você falou sobre o texto fluido, o mundo é fluido, né? A vivência da gente é fluida. Então, eu creio que a maioria das pessoas, para ter essa dinâmica de colocar uma rotina de leitura, ela vai se identificar, obviamente, a primeiro ponto, com a leitura fluida, né? Sim. Porque ela pega ali a dinâmica e com o tempo, quando ela começar a mergulhar, aí ela vai para um clássico, aí ela vai para uma leitura um pouco mais específica, aí ela começa a entender o que mais ela gosta, o que ela não gosta. Só que a gente é traumatizado
lá na infância, que toma um clássico aí, a leitura você tem que aprender e tal. E aí todo mundo se traumatiza. Eu fui um deles, aparentemente você também, e eu creio que tem muitas outras pessoas. E aí a gente vê um ranking, uma estatística do Brasil que não tem tantos leitores, apesar de ter um aumento agora, né, nos últimos dias, nos últimos anos, mas ainda é um aumento muito pouco. E eu creio que se viesse lá da raiz, né, quando aprende a ler, quando aprende a escrever, desse um texto mais fluido, uma leitura mais fluida, explicasse para as crianças como ela cria um texto. Porque tem, né, criação de texto. Só que é uma criação de texto para fazer no Enem, para fazer uma prova na faculdade, para fazer isso, para fazer aquilo, e fica preso só nesse meio acadêmico. E o meio literal, que a gente, né, é o que mais a gente consome. Sim, eu fui muito traumatizada. Tanto que hoje em dia, quando eu converso com os meus colegas da escola, eles falam: Nossa, mas você gosta de literatura, logo você que sempre fugia das aulas. E é realmente isso. Até conversei com a minha professora de literatura. Eu falei pra ela: Olha, a gente queria fazer um projeto, né? Porque a gente é apresentado a livros muito difíceis. E pra mim era exatamente assim: eu precisava fazer um resumo, eu não ia fazer um resumo. Eu ia procurar na internet alguém que leu, ia fazer um resumo e entregar. Então eu não tinha essa vontade de ler. Aí a partir do momento que eu fui apresentada para um livro que eu consegui me conectar, que a leitura foi mais fluida, tudo aconteceu. Sim, então, eu creio que se não tivesse esse trauma lá atrás, Sim, é, os leitores e o Brasil nessa área da literatura seria diferente. Eu não estou falando, porque quando a gente fala isso, pelo menos quando eu falo, eu não sei se quando você conversa com as pessoas acontece isso, mas quando eu falo, as pessoas falam: Ah, mas é porque você não gosta de classe, você. Não é questão sobre eu gostar ou não gostar. Estou falando sobre a realidade de uma criança. Você pega qualquer criança. Se você dá um pequeno príncipe com uma criança de 12 anos, e aí você dá uma leitura clássica acadêmica com uma criança de 12 anos, ela vai preferir o Pequeno Príncipe. Não é eu que estou falando que eu gosto ou não gosto. Estou falando sobre como as crianças veem as coisas. Então ela vai se identificar mais com esse tipo de leitura. Então eu acho que poderia trazer a criança, na hora que ela começar a gostar, pegar o gosto, aí a gente vai acrescentando aos poucos. Ó, essa leitura é uma leitura mais fluida e vai explicando as diferenças. Essa aqui é uma leitura mais clássica, tem esse tipo de linguagem, tem essa forma gramatical, e aí vai interagindo com a criança. Eu tenho certeza que as pessoas e as crianças, obviamente, no geral, todo mundo, até os adultos, ia começar a gostar mais de literatura. sim, com toda certeza. E para você, quais são os gêneros, né, que vão ganhar mais força nesse ano de 2025? Gêneros ou temas? Bom, eu vejo uma força muito grande na área da fantasia, né? A fantasia, a romantasia. Eu tenho visto muitas pessoas comentando sobre livros que estão saindo, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Uma gama de leitores procurando mais por esse gênero. Sim, eu falo que é um gênero que a gente consegue se desconectar um pouquinho, né, do caos que muitas das vezes a gente passa Sim, durante o sim. dia, do nosso mundo. Então, é um gênero que abrange, assim, muitos leitores e eu também acho que a fantasia é uma grande porta de entrada, né, pra gente viajar um pouquinho. Sim, porque você pega a ideia da arte com a literatura, né? E é justamente a arte é tirar a gente dessa realidade e ver uma perspectiva totalmente diferente. Claro que não é para a gente sair da realidade e ficar bitolado, mas é para a gente justamente sair desse contexto maçante de ter que trabalhar, acordar todo dia e fazer tudo aquilo. Você se distrair com isso, né? É o mesmo Sim. entusiasmo da pessoa que vai no cinema, por exemplo, ela pegar um livro e sair dessa realidade que ela está ali e viajar, né? A cabeça vira como se fosse uma tela de cinema. E ela começa a ver todas aquelas imagens que ela tem. Então a fantasia traz muito isso, né? Traz a pessoa, mesmo que ela não queira, mesmo que seja uma pessoa, eu não tenho muita imaginação. Se ela ler um livro de fantasia, ela vai conseguir imaginar algo. Sim, a gente viaja. Tanto que um dos meus gêneros favoritos, né, desse começo é a fantasia, porque a gente consegue se ligar, eu acho muito mágico, né, da gente poder viajar sem sair do lugar, a gente consegue conhecer Sim, mundos que não existem, né, que a gente pode conhecer criaturas também que não existem, então tem uma gama, assim, imensa dentro da fantasia. sim, são várias possibilidades, né, da mesma realidade. E aí, sem contar que tem as camadas, né, de alta fantasia, média fantasia, baixa fantasia. E é isso que eu falo, que se a gente aprendesse lá atrás, né, lá no colégio, a professora de literatura tivesse essa bagagem para passar para os alunos, ó,
você pode gostar disso, você pode gostar disso. Dentro desse gênero, tem outros subgêneros que você pode não gostar desse gênero em si, mas você pode gostar dos subgêneros dele. E destrinchar isso, esticar todas essas possibilidades, né, de informações sobre a literatura ligado com justamente a arte, a imaginação, a criação. Você pega uma criança de 12, 13 anos, ela está no ápice, né, saindo da primeira infância, entrando na segunda infância, né, os hormônios à flor da pele, aquela imaginação lá em cima. Aí a professora de literatura chega e te dá um livro clássico, com a linguagem que você tem que ler o livro e tem que ir no dicionário para entender o que está falando. Então, fica muito difícil uma criança querer mesmo. Então, são, né, poucas que começam a falar, cara, esse livro eu não gostei, eu vou procurar outro. A maioria fala, não gostei desse, deve ser tudo igual. Sim, exatamente. Eu tenho a mesma opinião que você. E sempre que eu lia, né, na aula de literatura, eu ficava brava porque tinha que procurar no dicionário. Aí eu falava, não é isso que eu quero. Hoje em dia, eu gosto Sim. muito de clássicos, eu consumo, mas é porque eu já tenho uma bagagem, né? Eu já entendo melhor, né? É um processo, né? Lógico, tem alguns clássicos que pra mim continuam assim, bem arrastados, principalmente os que eu tenho trauma da escola. Mas a Tânia também se identificou. Eu li muito com o dicionário do lado. E hoje nem dicionário eu vejo mais. Hoje em dia é só a gente colocar no Google que a gente encontra. Isso, mas para quem está começando, igual você falou, você tem uma bagagem, você tem um entendimento, o porquê daquilo. Uma criança de Sim, 12 anos, ela não tem isso. Por mais que o professor está falando isso na aula, mas ele quer uma coisa mais dinâmica. E agora você pensa isso nos anos 90, né? Começo dos anos 2000 e tal. E o mundo já estava rápido para essas leituras clássicas. Agora pensa agora, 2025. Essas mesmas leituras que lá atrás elas já eram arrastadas, imagina agora nesse mundo que é tudo mais rápido, né? Igual você falou, às vezes a pessoa não tem nem um dicionário, ela põe no Google e já acha. sim. Antigamente era rápido porque eu tenho um dicionário do lado, então rapidão eu vejo. Hoje em dia é muito mais rápido do que antes. Porém, as leituras ainda são as mesmas. Só que talvez essas escritas, para a época, não era tão lenta, porque retratava muito a época. Hoje em dia as leituras são mais fluidas porque a nossa vida é muito mais fluida do que antes. Né? Antigamente era charrete, bicicleta, a maioria das vezes, a pé e tal. Hoje em dia a gente vai de carro, pega Uber, tudo é muito mais fácil, muito mais rápido. Ou nem vai, né? Pede no iFood. Tem Então, tudo virtual. então tá muito mais rápido isso. Então é isso que eu falei. Não que deveria deixar esses clássicos de lado, mas talvez trazer os clássicos mais para atual, né? Pega, em vez de pegar os clássicos dos anos 50, pega dos anos 90, Sim, dos anos 2000, sabe? E traz essa dinâmica mais prática para o momento. sim. E já que a gente falou de tecnologia, qual que é a sua opinião, Gabriel, sobre o uso da inteligência artificial para a literatura na produção? Eu vejo muitas pessoas um pouco preocupadas, né, com a inteligência tomar esse papel e tal. Por mais que a inteligência seja inteligente, e eu imagino que ela vai chegar ao ponto e a capacidade de criar algo e criar coisas e tal, porém eu imagino que ela não chega ao ponto de sentir. Sim. É o que eu, por exemplo, eu fiz isso na minha escrita, né? O que eu coloquei está baseado no que eu sinto, no que eu senti escrevendo, né? Então eu imagino que esse ponto a inteligência talvez não consiga. Acho que ela pode simular uma emoção, ela pode simular altas reações, né? Várias reações, mas eu acho que o sentimento, eu creio que eles não vão conseguir, porque o sentimento tem a ver com vivência e a máquina não tem vivência, né? Ela só tem o diagnóstico, ela só tem o parâmetro, ela só tem os cálculos, ela só tem as respostas. Ela não tem essa vivência. E a gente escreve baseado na nossa vivência. Sobre o que eu acabei de falar agora. Talvez essa escrita lenta para hoje, esse clássico, lá na época não era lento, porque tinha a ver com aquela vivência. A gente Uhum. escreve hoje mais dinâmico, baseado com a nossa vivência. Sim, Então eu imagino que a inteligência não consegue pegar esse papel. E eu creio que as pessoas, por estar um pouco com medo disso, tendem a ficar receosa em talvez usar um pouco a inteligência para tentar buscar mais conhecimento, mais informação, porque, como você falou do Google, ela tecnicamente seria um Google que você tem uma resposta mais dinâmica, né? sim. Porque o Google, você faz a pesquisa, ele te dá. Porém, a inteligência, ela te responde. Então, eu imagino que seria um
Google um pouco mais avançado. A minha escrita, quando eu coloquei viagem no tempo, né, coloquei essas coisas de frequência sonora e tal, obviamente eu tive que fazer estudos a isso, né? Óbvio que são coisas que eu sinto, só que, tipo assim, eu sinto isso e isso quer dizer o quê? Tem a ver com o quê? Aí eu tive que entender que isso tem a ver com física, aí eu cheguei na física, aí tem a ver com física quântica, aí eu fui na física quântica e tem a ver com teoria das cordas. Eu tive que buscar um banco de dados, eu tive que ter informações. Então eu imagino que quando as pessoas deixarem o medo um pouco de lado e começar a mesclar mais, eu acho que até as escritas de autores independentes que estão começando também, ou que já estão há um longo tempo, mas às vezes ainda continuam independente, talvez possa ser enriquecida um pouco mais. Sim, eu também concordo. Eu tenho medo, né? Um pouquinho de receio da inteligência artificial. Eu uso no meu dia a dia, eu acho que ela facilita bastante, né? Principalmente nessa parte de automatizar algumas coisas. Mas, assim, para produção de um livro completo, eu também tenho a mesma opinião que você, né? Eu acho ainda que ela não tem tanto sentimento, né? A gente até conversou na live passada que a inteligência artificial ela gosta muito de. Independente do que o seu personagem faça, ele pode matar alguém. Ela gosta no final de render a pessoa, de dar uma redenção para a pessoa, né? Então a gente vê coisas que vão sair, né, infelizmente, com inteligência artificial muito igual. Né? A gente vai ter livros com histórias muito iguais, que só muda o título, que só muda o nome dos personagens, né? E eu acho que ela pode ajudar a gente a fazer revisões rápidas, ela pode ajudar a gente ter uma ideia central, uma ideia inicial, né? Fazer pesquisas rápidas, mas assim, usar totalmente a inteligência artificial, eu ainda não tenho coragem. Não, sim, eu não tenho medo. Eu tenho medo da inteligência artificial de outras coisas, né? Dela, sei lá, ter um drone que controla as pessoas, sei lá, robôs que, né, mata pessoas. Essas coisas eu Sim, acho que é mais assustadora do que ela tomar em si esse papel de sentimento. Eu acho que a arte, ela tem justamente esse algo a mais que as outras coisas não têm. Porque a arte é justamente essa expressão de sentimento. E sentimento é uma coisa que não compra em lugar nenhum. Você tem o sim, seu, eu tenho o meu, cada pessoa tem o seu, e isso é muito único, é como se fosse nosso RG, nosso DNA, né? E isso a máquina, eu creio que ela não consegue. Ela pode similar de uma pessoa, duas, três, mas vai chegar um ponto, igual você falou, vai ficar tudo igual, porque ela não consegue similar de todos, né? A não ser que a população fosse reduzida a um número X de pessoas, aí ela ia controlar todas aquelas, mas aí é um outro universo, que daí vira uma outra história. Mas sim. essa área de sentimento ligado à arte, né, eu creio que ela não consegue acessar, por ela não ter Sim. vivência. E como você está preparando suas histórias para o ano de 2025? Você vai seguir esses hypes, né, de 2025 ou você pretende outros caminhos? Então, muitos autores eu creio que eu já vi fazendo isso, seguindo ideias de hypes, né? E não é muito a minha praia, justamente por esse lado sentimental que eu quero colocar na minha escrita, né? É aquilo que eu falei, eu estou escrevendo porque eu gosto, é uma coisa que eu sinto que eu preciso fazer. Isso aí, se eu ficar famoso, se eu chegar a virar um grande escritor, autor e tal, é consequência do meu trabalho, mas não é, eu vou escrever para isso, entende? Então, Sim, se eu pegar um hype, vamos supor, eu gosto de história de fantasia, porém eu não sei se eu conseguiria escrever uma, sabe? Porque eu preciso sentir para criar um personagem X, um personagem Y, para dar uma bagagem para ele. Então, quando eu começo a criar a história, eu começo a esticar essa história para ver se ela chega em algum lugar, se eu posso usar esses trechos em outra história, caso ela não estique o suficiente para virar uma história. Então, eu vou sentindo ela, né? A história, eu vou sentindo ela até ela virar uma história. Quando ela virar uma história, eu começo a construir ela. Tudo isso que está acontecendo, que eu estou te falando, é como se fosse acontecer na minha cabeça. Eu vou construindo isso. Na hora que eu começo a construir ela, aí eu começo a escrever. Se eu não sentir nada relativo a ela, vai ficar apenas ideias esporádicas que talvez eu coloque no papel, né, digite alguma coisa, para futuramente talvez eu agregar ela a alguma outra história. Mas eu pegar um hype, vamos supor, você pega uma ideia aí, pega um Senhor dos Anéis e pega o hype. Eu não conseguiria fazer do jeito que eu quero. Construir a história eu até poderia construir, mas eu creio que sairia
como se fosse uma inteligência artificial. Algo que seria muito próximo de algo que já foi escrito, algo que não teria a ver com o que eu quero que seja, sabe? Eu acho que eu não conseguiria escrever baseado em hypes. Sim, eu me identifiquei bastante com você nessa live, eu tô até impressionada. Eu adoro fantasia, mas eu não me arrisco ainda. Eu tenho muita dificuldade em construir coisas grandiosas, né? Por exemplo, na fantasia a gente pode construir tudo que eu quiser, eu posso criar o mundo que eu quiser. Então, pra mim, essa organização ainda, né? Principalmente na fantasia, que geralmente não é só um livro, né? Eu preciso saber do universo inteiro antes de colocar no papel, e isso acaba me assustando um pouco, né? Então, no momento, eu pretendo um dia arriscar, né? Mas eu acho, assim, muito desafiador ainda no momento, né? Esse ano eu quero tentar, inclusive, apostar na fantasia, mas o meu gênero, assim, que eu mais consumo é a fantasia. Não, sim, eu não vou dizer que eu nunca vou escrever um tema de fantasia. Pode ser que eu arrisque em algum momento. Só que aquilo que eu falei, tudo é baseado no que eu sinto. Então, se eu sentir que eu vou fazer algo ligado a isso, eu vou lá e faço. Mas para isso tem que estar ligado a um sentimento. Porque é esse sentimento que vai ser aquela faísca, aquele fogo que na hora que eu tiver aquele branco da história, é onde eu vou buscar o que falta. Sim. Então, se eu não sentir, eu posso escrever alguma coisa, só que para mim vai ser alguma coisa muito monótona, ou muito fria, ou muito parecida com algo que eu já vi, sabe? Então, se não tiver algo ligado ao sentimento, eu não consigo fazer, porque eu sei que não vai ser eu fazendo, vai ser algo que eu aprendi a fazer, ou que eu estudei como faz, e vai ficar como se fosse a inteligência, sem essa vivência, que é o que eu acho legal. Sim, e eu concordo, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que aquilo que se torne divertido também para nós, né? Tem muitos escritores que escrevem para o comercial, mas eu, Fernanda, não consigo também. Eu preciso escrever aquilo que eu gosto, né, de fazer, porque senão não sai nada. A fantasia é algo que eu gosto, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade no meu caso. Assim, não, eu espero conseguir um dia, não que seja impossível, porém, no momento eu não sinto isso, né? A Almas Elétricas, quando eu escrevi, eu não sabia que ia ser uma história grande, de mais de 500 páginas. E eu não curto tanto escrever além de um livro. Até por isso que não quis dividir o livro, não quis fazer livro um, livro 2, tal, trilogia e tal. Então, a história, quando eu for construir, ainda mais de fantasia, como você falou, geralmente são 2, 3 livros. Sim. Então, para mim entrar nesse mundo e falar, não, beleza, eu vou fazer uma coisa que não é tão legal para mim. Eu preciso estar sentindo muito isso para poder fazer. É bem isso mesmo. Geralmente são livros longos, né? E, Isso. Gabriel, onde que a gente encontra os seus livros? É diretamente com você, em alguma plataforma? Sim, pode encontrar comigo, né? Entre em contato comigo no direct. Tem na Amazon, no Clube de Leitores. Tem outras plataformas também, né? Tem na Hotmart, você pode encontrar ele por e-book também. Na Wiclap você pode comprar ele físico. Ou comigo também você pode estar comprando ele físico. Muito bom, Gabriel. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. O Gabriel já participou, né, de alguns episódios conosco. Espero que a gente tenha outras oportunidades. E também queria agradecer a todo mundo que interagiu aqui com a gente nessa noite, assistiu a live. Lembrando que ela vai ficar salva. Desejo muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada por compartilhar suas experiências comigo. E até a próxima. Eu que agradeço e espero até a próxima live da gente fazer ou até um próximo podcast. Né? O pessoal que entrou na live e não ouviu o nosso podcast pode procurar lá no Spotify e tá entrando em contato com a gente aí. Claro, qualquer coisa, só pedir o número do episódio que eu passo também no privado. Obrigada, Falou, valeu. Gabriel. Boa Você noite. também. Boa noite.